Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa última aula e o assunto de hoje que nós vamos trabalhar aqui será o fanzine. Então, gente, coisa nova pintando no ar, não é verdade? Vocês sabem o que é um fanzine? Não? Bora aprender? Vamos lá? Galera, então, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, que tem ali em cima fanzine número 4, colagem, recorte. Isso aqui é aquilo que a gente vai chamar de fanzine, tá? Então, quando a gente começar a nossa aula, quando eu for mostrar para vocês os conceitos, isso tudo vai se esclarecer. Então, por enquanto, fiquem na dúvida e fiquem olhando para essa imagem aí, porque ela tem muito a revelar acerca do que é um fanzine. Beleza? Galera, o fanzine vem do inglês fanatic, que significa fanático, e magazine, que significa revista, tá? Então é a junção dos dois. Uma pessoa que é fanática por alguma coisa acabou criando determinados tipos de revistas, tá? O primeiro fanzine brasileiro foi lançado em 1965 e ele chama-se Ficção, tá? Não se sabe de quem foi a autoria desse primeiro fanzine, tá? Mas ele se chama Ficção e foi lançado nessa data. Mas, galera, vocês devem estar se perguntando até agora o que é o fanzine. Galera, o fanzine é um veículo de comunicação feito de modo artesanal, feito para divulgar ideias, comunicar algo, expor trabalho artístico ou trocar experiências. Em outras palavras, a gente pode trocar tudo isso para dizer que um fanzine é um tipo de revista pequenininha, não aquelas revistas convencionais como nós estamos acostumados a ver e presenciar durante a nossa sociedade. E sim, na verdade, a gente vai ter aqui um trabalho artesanal em que um artista ou o produtor desse fanzine, ele vai pegar diversos elementos, tá certo? Para compor esse fanzine. Então é uma revistinha pequenininha em que esses autores eles vão fazer e produzir. Lembrando que tudo isso é feito de modo manual, tá, gente? Nada é computadorizado, nada é construído por meio do computador, só em determinados casos que as pessoas eles fazem na folha grande, depois digitaliza essa folha, vai lá para o computador, reduz, mas o trabalho ainda continua sendo manual, beleza? Mas, gente, como o nome do inglês já diz que é uma revista de uma pessoa que é fanática, e o que é esse fanatismo? Galera, no fanzine é assim, é o tipo de revista em que vai se veicular diversos tipos de textos, diversos assuntos, diversos temas, porque o fanzine, ele é muito versátil. Ele vai ser construído de acordo com o gosto do produtor. Então, aqui indo para os temas, se o autor ele gosta de músicas, ele vai buscar colagens, ele vai desenhar, ele vai escrever, ele vai colocar algumas músicas, dizer quais são as melhores ideias, como se compôs a música, quais são as melodias, e tudo isso ele pode colocar dentro do fanzine nessa revistinha, tá? Lembrando que a revistinha, ela é pequena, pequena no tamanho e na quantidade de folhas. Os fanzines, eles geralmente eles não vêm com uma carga muito grande, tá certo? Como também esses temas podem ser cinema ou histórias em quadrinhos, mangás e games. Gente, esses dois últimos tópicos são os que mais ganham. Por quê? Hoje o fanzine está abrindo espaço para que lá sejam produzidos fanzines ou mangás, desculpa, mangás artesanais. Aqueles mangás japoneses que contam as histórias que os japoneses inventam. Naruto era um mangá e foi para o desenho, tá? Essas histórias aí. E agora os fanziners, que são as pessoas que produzem fanzine, estão buscando nessa revistinha produzir os seus mangás, assim como também os conteúdos que são gamers, tá? Códigos de jogo ou estratégias para você passar mais, tudo isso numa forma revistinha, ou também mostrando algumas curiosidades sobre determinados jogos. Dia desse eu fui a uma loja de livros e achei um fanzine falando sobre Free Fire, certo? Achei muito engraçado porque era uma colagem, foi um menino de 8 anos que produziu esse fanzine e ele tinha achado muitas coisas e acabou produzindo isso tudo de modo artesanal. E ele utilizou colagens e desenhos, tá certo? Além dele escrever algumas coisas manualmente mesmo.
sobre o Free Fire e eu achei muito interessante, tá? Gente, o fanzine, ele não é elaborado com uma técnica assim que exige do produtor, não. A elaboração do fanzine não exige muita técnica, certo? A pessoa ela pode utilizar de desenhos, de colagens, de poemas, de imagens, lápis de cores, canetinhas, glitter e por aí vai. Todo material que uma pessoa quiser colocar para enfeitar o seu fanzine de modo a ficar mais bonito, criativo, serve, tá certo? Não tem aqueles cursos que as pessoas ficam desenham, aqueles letters, né? Aquelas letrinhas bonitas. Pronto, agora os fanzines estão absorvendo esses cursos aí, e agora as pessoas elas estão desenhando com as letras bem mais bonitas. E galera, fica show um fanzine como esse. Vou já mostrar algumas imagens de fanzines que as pessoas fizeram isso, tá? Gente, um fanzine, ele é construído de um modo pessoal, tá? Ele vai ser construído por uma pessoa e cabe a ela distribuir pessoalmente ou também em grupos ou durante alguns eventos do gênero, ou seja, do gênero, por exemplo. Eu vou para uma feira de livros e aí nessa feira de livros tem um estande que é só de mangá. E aí eu coloco lá os mangás outros e eu pego alguns fanzines para eu mostrar como eu posso produzir de modo artesanal um mangá utilizando do recurso do fanzine para isso, tá? E a linguagem, ela é completamente formal e descontraída. O fanzine, então, gente, permite tudo. Da máxima criatividade até a mínima criatividade. Da utilização da linguagem mais formal ou até a mais informal. Por quê? É o produtor que vai utilizar não, ele vai determinar como ele quer construir esse seu fanzine. Então, se ele quiser utilizar gírias ou expressões usuais da língua, se ele quer utilizar termos e expressões que é dele ou que pertencem a um determinado grupo, tudo isso ele pode utilizar, tá certo? A linguagem, ó, não tá muito interessada, tá certo? Em uma formalidade, não. No fanzine tá liberado. E é bem descontraída, gente. Não é aquela linguagem informal que também é feito de qualquer jeito, não. É feito de um modo descontraído, para falar, e aí, tá legal, tudo bem? Beleza? Gente, então, olhem aqui, tá? Esse é um exemplo de um fanzine. Olha o quão perfeito ele é. Começa ali, ó, Sarau do Pó de Poesia no Centro Cultural Donana. E aí é um B, eu acho, é um 13, tá? E o título começa o quê? Poucas palavras. Para os destemidos. Aí vocês estão vendo que tem vários poeminhas, tá? Vários poeminhas que estão sendo colados aí nessa primeira parte desse fanzine. Então vocês estão percebendo que ele está aberto, o fanzine está aberto, certo? Então essa primeira página tem aí uma colagem de muitos poemas, tá certo? Como também algumas pinturas. Vocês percebam a utilização da criatividade nesse caso aí, certo? Coloca aí palavras como não mede, palavras, expressão. Aí ali embaixo tem um poema chamado Meu Parto. Ali também tem editorial, literatura, enquanto uma disciplina múltipla, crítica, criativa e libertária no ensino médio. Assim defende a professora Ivone Landim, tá certo? Então vocês estão percebendo que é um conteúdo informacional para divulgar esses poemas, como também, galera, no outro lado que foi utilizando colagens de palavras e de letras, tá certo? Algumas imagens ali embaixo foram utilizadas assim, e a diagramação, o modo como essas palavras foram dispostas dentro desse fanzine ficou incrível mesmo. É poesia, aí tá aqui, ó. Pode poesia. Foi feito só para sedução, boca a boca. Primeiro minuto, checkmate, tem ali memória. Aí tem dizendo quem foi que escreveu, né? Edição Ivone Lanoni, tá certo? Número 3, ano 1, junho de 2011, Nova Iguaçu. Ou seja, aqui também coloca como se fosse assim, de fato, uma revista. Qual é a edição, qual é o número dessa edição, o ano, o mês em que foi publicado, tá certo? Além da autoria. Então, olha como foi utilizada a criatividade aqui, certo? Esses recortes de poemas, esses recortes de palavras, além também dessas imagens, e essa diagramação fez com que esse fanzine
ficasse tão perfeito desse jeito. Olhem esses outros aqui, galera. Como está interessante. Eu quero chamar a atenção para esse que tem umas revistinhas uma em cima da outra, tá? Que esse é o formato em que os fanzines eles vão se mostrar na sociedade, que é em forma de revistinha. Então vocês estão percebendo que o tamanho dessa revista ela é variável. Tanto pode ser pequenininha, tá? Como pode ser um pouco maior. Eu já vi fanzine que ele era desse tamanho aqui, ó, bem pequenininho. Felizmente, eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês, mas quando nós retornarmos para a sala de aula, eu vou fazer o máximo possível para produzir vários fanzines e levar para vocês. Ou se eu não conseguir produzir, porque o tio não tem assim uma mão para desenho muito boa, o tio vai comprar alguns fanzines e levar para vocês, tá? Então vamos passar para as outras duas imagens, porque aqui a gente tem, ó, uma divulgação sobre o quê? A feira de artesanato da cidade. E foi feita no modo de fanzine, ó, fanzine de folclore, edição especial sobre renda de birro, tá? Mas galera, eu quero chamar a atenção, especialmente nessa imagem, porque vocês estão percebendo que as duas partes de cima, elas estão de cabeça para baixo. Estão percebendo aí? É porque esse fanzine, ele foi colado todo, certo? Todo em uma página. Então, essas duas páginas que estão para cima, tá? Na hora em que for dobrar, elas vão ficar na posição correta e assim fazer a revistinha, tá? Então, provavelmente, as pessoas que fizeram essas colagens, elas xerocaram para ser uma divulgação em massa, tá certo? E divulgar especialmente aí esse evento, tá? Que é a Feira de Artesanato dessas rendas de birro, que acontecerá na Praça Municipal aos domingos, das 10 às 17 horas, tá certo? Venham visitar, só ali embaixo diz, né? Publicação Cooperativa de Artesãos de São Domingos, ou seja, no município de São Domingos. Eu não sei em que estado esse município ele fica, provavelmente é no Nordeste, porque está falando sobre as rendas de birro, né? E a gente sabe que as rendas de birro, elas são um produto nordestino, tá? Mas, galera, aqui a imagem do meio, a gente vai ter o quê? Um fanzine, e esse fanzine não é brasileiro, tá? Ele provavelmente ele é americano e ele foi produzido com várias colagens, uma por cima das outras, tá? E sempre levando, parece que é um fanzine de alguma banda de rock, desses metal, rock metal, tá? Esses metaleiros. E aí parece que o nome da banda é Ripper and Thorn, né? Ripper and Thorn. E aí parece muito interessante. E tem aí o número da página, tá certo? A página número 1 aí dentro dessa capa. Gente, esse último fanzine aqui é a imagem daquele fanzine primeiro, tá certo? Que, para mostrar para vocês o tamanho que fica, tá? E ele foi feito no formato de revistinha e essa aqui é a capa, beleza? Então, todo fanzine, ele produz, ó, olha a doideira, ele contém uma capa. Gente, o livro de vocês, na parte de produção textual, ele especialmente vai pedir para que vocês produzam em casa um fanzine, tá? Como no livro ele pede em grupo, mas a gente está junto e separado ao mesmo tempo, a gente não pode se encontrar por conta do isolamento, eu decidi adaptar, tá certo? Essa atividade para que vocês possam fazer de um modo individual, de modo individual em casa, beleza? Então, galera, ó, a primeira coisa que vocês devem fazer dentro dessa atividade é ir procurar lá no livro, na página 113, tá? E depois vocês devem escolher o tema, como o livro próprio coloca. O primeiro passo é selecionar o tema do fanzine. Ele pode ser específico, como um livro, uma série, um filme, um jogo, um artista, uma banda, ou mais amplo, como cultura em geral, esportes, jogos em geral, adolescência, histórias e quadrinhos, etc. Então eu vou deixar livre para que vocês possam selecionar o tema desse fanzine. Pode ser qualquer coisa que vocês gostem. Eu não vou delimitar o que vocês devem fazer aqui nesse momento de produção do fanzine, especialmente na escolha do tema, tá? Fica livre para vocês.
Podem escolher sobre uma série que vocês gostam, de um filme que vocês gostam, ou de um jogo, de um gamer, ou um artista, ou uma banda, ou algo que possa ser bem mais amplo do que isso, tá, gente? Então vocês podem tratar de qualquer assunto dentro desse fanzine. Galera, a partir da escolha do tema, agora vocês também irão fazer uma busca, certo? Severa na internet, ou em revistas, em jornais, folhas perdidas que vocês tenham, ou em posts, caso vocês forem falar sobre algo que é fã, sobre tudo aquilo que envolve o seu tema. Vamos supor que o seu tema é um filme específico. Aí você vai procurar por uma sinopse, dicas de leitura, no caso se for livros, sobre filmes, séries, jogos, histórias em quadrinho, frases inspiradoras, eventos interessantes, poemas autorais ou de escritores consagrados. Isso significa que você pode escrever um poema seu dentro do fanzine. Vou contar com a criatividade de vocês para isso. Como também vocês vão pegar um recorte de alguma novela, que se chama fotonovela, tá certo? E colar, por exemplo, um dia desse eu vi um fanzine que era só com os memes da Nazaré Tedesco, tá? Como também, gente, colagem de fotos, memes, desenhos diversos, curiosidades. Fica a cargo de você. Tio Dan, não tem como eu imprimir porque eu tenho impressora. Faz na mão, faz no papel. Achou uma curiosidade muito massa? Pega o papel, ó, e começa a escrever. Gente, no fanzine se pode tudo, até mesmo desenhar. Mas você não sabe desenhar? Acha que não tem habilidades com as palavras? Não se considera criativo? Olha, deixe-se de lado, esqueça tudo isso, experimente novos desafios na elaboração do seu fanzine. Você pode, inclusive, participar de mais de uma atividade e dar mais de uma contribuição para a obra. O importante é a participação de todos em um clima de respeito e parceria. Como provavelmente você vai fazer esse fanzine com seus pais responsáveis ou com quem você esteja isolado, o interessante é que vocês façam isso em coletivo. Um corta, um seleciona, um bota cola, vai colando. Mas, gente, façam isso em parceria para não dar briga no momento da produção desse fanzine, beleza? Então, galera, olha, esqueçam se vocês sabem desenhar ou se vocês não sabem desenhar. O importante é a criatividade de vocês. Pode colocar até um boneco feio mesmo, não importa não. O fanzine não tá ligando se o desenho tá bonito ou se o desenho tá feio, não. O que importa no fanzine é que esteja ali um conteúdo muito bem elaborado, uma coisa de fã mesmo. Por exemplo, Paulo Mateus, ele é fã do Riverdale, da série Riverdale. Provavelmente eu vou esperar dele um fanzine sobre essa série. Então ele pode desenhar os personagens, ele pode desenhar o que se passa na série e por aí vai. Como também, gente, existem muitas outras coisas no mundo que vocês se interessam e vocês podem produzir esse fanzine, tá? Galera, reúnam todo o material que consideram útil para a elaboração dos conteúdos e da confecção do fanzine. Tesoura, cola, glitter, canetinha, lápis de cor, tesoura daquelas que modelam, não importa o que vocês vão utilizar. Mas primeiro vocês façam essa reunião desse material, tá certo? Porque depois que vocês fizerem essa reunião desse material, vai ficar muito mais fácil de vocês produzirem o fanzine de vocês, tá? Vocês podem consultar revistas, gibis, livros e sites. A fonte vai depender muito do tema escolhido, como eu já havia falado antes, tá? Por exemplo, se for um jogo que só tem na internet e você não tem nada impresso, faça com sua criatividade. Se tiver impressora, imprima algumas coisas. Vai ficar a cargo de vocês o que vocês irão utilizar de fato para a confecção desse fanzine, tá? Gente, imprimam os textos feitos lá no computador e os recortem se vocês conseguirem fazer isso, tá? Assim como também os textos escritos à mão, os desenhos HQs produzidos, tá? Gente, isso aí vai ficar à escolha de vocês, tá? Se vocês vão pegar coisas da internet. Como lá na primeira página vocês viram que tinha um fanzine que ele foi produzido todo feito um recorte das letrinhas, vocês podem fazer isso também, achar uma revista, um livro
que tem aquelas letrinhas que são maiores, tá? Vocês podem recortar letra por letra, formar as palavrazinhas, essas palavras vocês formarem a frase, vai ficar legal também, tá? Escolha o tamanho e o formato do fanzine. Ele precisará comportar todos os textos produzidos e também de outros que vocês, porventura, pesquisarão. Galera, confeccionem o zine, tá? Sempre testem e confiram se a montagem dará certo no final. Além disso, numerem as páginas. Crie a capa do fanzine e não se esqueça do título. Então, gente, essa capa é a primeira página, tá certo? Aquela de frente do fanzine. Como ele vai ser no formato de revistinha, tá? A capa deve vir sempre ali na primeira página, beleza? Então, gente, não se esqueçam de dar um título. Fanzine sobre Free Fire. Fanzine sobre River. Fanzine sobre a Turma da Mônica. Fanzine sobre a minha vida. Fanzine sobre o que eu fiz na quarentena. Então, galera, não se esqueçam disso, tá? Outra coisa também que vocês devem fazer é numerar as páginas. Colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não importa a quantidade de páginas que o fanzine de vocês terá, mas o importante é que essas páginas estejam numeradas para tudo dar certo no final. Agora eu vou mostrar para vocês como é que se faz a montagem, a dobra na folha, tá certo? E a numeração das páginas. Galerinha, então vamos lá. Como prometido para vocês, eu trouxe aqui, tá certo? O tio Dan fez um esquema que dá muito bem pra gente perceber como é que vai ficar o fanzine no final. Perceba o seguinte, o tio Dan pegou uma folha de papel, tá? E dobrou em 2 vezes. Dobrou 2 vezes, tá? E aí, o que foi que eu fiz? Ó, como o fanzine, ele sempre vai ter uma capa, a minha capa eu fiz aqui. E eu coloquei o número 1, tá certo? Para dizer que esta é a minha capa. Ao lado, eu vou colocar também, tá certo? O número 2. Por quê? No momento em que eu for dobrar esse fanzine, tá? No momento em que eu for dobrar esse fanzine, quando eu recortar, tá? Esses lados aqui, eu vou encaixar o 2 e aqui em cima eu vou ter o 3 e o 4, tá? Então, gente, no fanzine, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Lembrando que na montagem, deixa eu, antes de cortar, mostrar para vocês que, ó, o 1 e o 2 estão para baixo e o 3 e o 4 estão para cima, tá? Então, vocês façam isso dentro do fanzine de vocês, quando vocês forem colocar as coisas, tá? Então, deixa eu cortar aqui para vocês, para eu dizer como é que vai ficar, ó. Peguei, tô aqui tentando cortar ao máximo isso aqui, beleza? Deixa eu ir aqui. Opa, mudou aí a página. Deu certo, cortar o meio. Deixa agora cortar aqui novamente ao meio. Pronto. Um já se foi, bora o outro. Ó, galera, vamos lá, ó. Página 1. Aí eu vou colocar atrás, ó. Página 2. Página 3. Página 4. Então, tudo ficou dispostozinho, ó. Página 1. Aí aqui atrás tem o 2. Aí tem aqui o 3 e o 4, tá? Tudo isso ficou bem dispostozinho dentro do fanzine que eu fiz aqui, tá? Como amostra para vocês. Então façam isso, ó. Porque aí bota um grampozinho aqui, aí na hora que se virar, vai aparecer direitinho a revistinha com o conteúdo de vocês. Então tá aqui o tutorial de como fazer o fanzine. Como também eu vou colocar um vídeo aqui para que vocês vejam melhor como se constrói um fanzine. Gente, para esse conteúdo, tá certo? Os exercícios lá no livro estarão especialmente nas páginas 90 e 91, nas questões de 1 a 6. Além dessas atividades de todas as videoaulas, galera, também vai ter um exercício
que ele vai estar lá nas páginas 82 a 85, que são todos os conteúdos referentes ao capítulo 2, tá certo? Que estão lá na seção Amplie e Sintetize. Eu gostaria que vocês fizessem essa lista de exercícios, até porque quando eu chegar na sala de aula com vocês, eu vou cobrá-lo, tá certo? Portanto, qualquer dúvida, vocês podem me contatar que eu estarei aqui para ajudá-los. Beleza? Um beijo, o tio tá morrendo de saudade e aguardem novas videoaulas, caso tão cedo a gente volte para a sala de aula. Um beijão, gente. Até mais.